Boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus e Nossa Casa, sejam bem-vindos à Família das Graças. Lista de intenções para a nossa missa de hoje. Ação de graças pela alta hospitalar e recuperação da saúde de Pedro Vicente, em ação de graças pela formatura dos novos oficiais da aeronáutica, incluindo os capelães padres Daniel, Rafael e Salles, no dia 17, pelo aniversário natalício de Keisa Soraya, Sargento Queiroz, Jéssica Marques e Nicole Viana, por todos os recuperados em sua saúde e os recuperados pela Covid-19. Súplicas pelo equilíbrio emocional de Andréia Barcelos, Valéria Maia, Enzo Ferretti Rezende de Souza, Luan de Oliveira Santos, Raquel Vieira Mateus, Raquel Campos, pela restauração da visão do menino Gustavo, pela fortaleza para Viviane Santos do Nascimento, pela libertação e cura espiritual de Telmude Oliveira e Lourenço Ribeiro, pelo casal Átila Monteiro Coelho e Denise Correia Coelho, pela paz espiritual de Tânia Peixoto, pelo sucesso na prova para a Defensoria Pública da Tenente Maria Tostes, pela paz e harmonia na família Lisboa Lopes, pela reconciliação, restauração e santificação das famílias, pelas intenções do Papa Francisco e a santificação do clero, pelo fim da pandemia, pelos desempregados e pela paz do mundo. Saúde. Pedimos pela cura e recuperação da saúde de Fernando José Enes de Sena, Marcos Vinícius dos Santos Martins, Fernando e Maria da Graça Guimarães, Henrique Ottolini, Adilson Laino da Conceição, Nédia Pina, Isilda Marques Ribeiro, Simone Cândido Medeiros, Maria Angélica Silva de Souza, Marco Antônio da Silva, Maria Gabriela da Silva Vicente, Alcineia Souza Arantes, Eliane Ferreira, Helena Tostes Ducas Lima, Pastor Davi, Padre Marlon Múcio, Carlos Alberto Domingues Maia, Nelson do Nascimento, Sidney Jorge Pires Junqueira, Antônio Teixeira Filho, Wallace Lima, Renata Gomes, Eurico Galhardi, Monsenhor Jonas Rabib, João Varvar Simão, Tamires, Eugênio Pacelli, Ruth Baixo de Jesus, Davi Luiz do Nascimento Lima, Eliana do Socorro Nascimento, Nelson Teixeira de Miranda Filho, César Augusto de Abreu Mendes, José Alfredo Lousada, Simone Monteiro Coelho, Virgínia Moura Carestiato, Marco Antônio Lisboa Lopes, Luiz Cláudio Pereira da Silva, Renê Chaves Pimenta, Júnior, Juliana e Amada, Bernadette de Ataíde Fernandes, por todos os infectados pela Covid-19 e outras enfermidades e por aquelas com depressão. Páscoa. Francisco Alexandre Ferreira de Moura Costa, falecido hoje. Terceiro dia de Marinete Oliveira. Quinto dia de Carlos Alberto Porto Cabral. Sétimo dia de Maria Irene Pereira Soares e sétimo dia de Edno Faria da Silva. Oitavo dia de Maria Luísa Lenze. 4 meses de Hélio Carvalho dos Santos. Pelo descanso eterno de Antônio Caridade Ribeiro, Davi Pereira Ribeiro, Maria Esther Oliveira dos Santos, Maria José Soeiro, Assunção Soeiro, Júlio Plácido, Mariano Pereira, Aurora Maria do Vale, Mário Marques, Sueli Souza Santos, Cândido Santos, Maria da Conceição Batista Gonçalves, Maria Rosa Batista, Ramiro Coimbra Gonçalves, Luísa Castro, Conceição Pereira e Lermina Guerra, por todos os membros falecidos de nossa comunidade e pelas almas do purgatório. 12º domingo do tempo comum. Reunidos para celebrar o dia do Senhor, hoje somos interpelados a consolidar a fé que de Deus recebemos. Diante das adversidades, precisamos nos manter firmes e perseverantes, porque momentos como estes são ocasiões para reconhecermos a fidelidade do Senhor que está no meio de nós. Repletos de alegria pela certeza de sua presença, celebremos. Fiquemos todos em pé para darmos início à nossa celebração. Do
seu povo ele é a força, salvação do seu ungido. Salva, Senhor, seu povo, socorre os teus queridos. Do teu povo ele é a força, salvação do seu ungido. Salva, Senhor, seu povo, socorre os teus queridos. O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. Ele guarda minha vida, eu não vou ter medo não. O seu povo ele é a força, salvação do seu ungido. Salva, Senhor, seu povo, socorre os teus queridos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Boa noite. Bem, boa noite ao pessoal de casa que estará também participando da nossa missa, com muita alegria. Amados irmãos, hoje estamos no nosso 6º dia da novena, em preparação ao dia da Natividade de São João Batista, que será celebrado no próximo dia 24. No dia de São João Batista é costume acender-se uma fogueira. E aí nos questionamos qual fogueira devemos acender. A fogueira do amor de Deus. Esse amor de Deus não pode se apagar em nossas vidas. E lembre-se também que nesse tempo de frio, e é costume no Rio de Janeiro, até no Rio de Janeiro faz um pouquinho de frio nessa época do ano, é costume também nós nos aquecermos e aquecermos os outros. Então que possamos levar o amor de Deus a quem passa frio, com cobertores, com agasalhos. Então o amor nos aquece. Não deixemos que a chama do amor de Deus se apague nesse tempo que vai se pouco a pouco se esfriando com a chegada do inverno. Amados, também hoje a igreja no Brasil nos pede uma oração toda especial pelos falecidos da pandemia de Covid-19. Então rezemos de forma especial por todos eles, que Deus possa abrir seu reino para que eles descansem em paz. Também peçamos a Deus o consolo, a paz, a tranquilidade dos entes queridos, daqueles que estão rezando pelos seus entes queridos, né? Por todos aqueles que estão entristecidos, que Deus possa ir ao encontro, que Deus possa levar consolo. Lembrar a todos que na igreja você encontra um colo. Em qualquer igreja existe um colo pronto a lhe consolar, pronto a lhe trazer abrigo. Na igreja encontramos também o nosso consolo para aqueles que estão entristecidos pela perda de alguém querido. Na igreja encontramos esse apoio, essa força. Também rezemos, claro, com insistência pelo fim da pandemia. Com os nossos joelhos dobrados, que o milagre com certeza irá acontecer ao seu tempo. É certo que essa pandemia, essa tempestade, vai acabar em algum momento. Isso é transitório, mas também vai acabar como fruto de nossa oração. E agora, com fé, com alegria, iniciemos nossa missa com o sinal da cruz, cantemos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar, agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. A vós, irmãos, paz e fé, da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Juntos suplicamos a misericórdia de Deus pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconhecemos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Arrependidos, cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade.
piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade, 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 piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Nos coloquemos em oração. Com fé, pedimos a Deus Todo-Poderoso, Senhor, que o Senhor possa trazer paz, bonança às nossas famílias, que o Senhor possa providenciar a cura e o fim dessa pandemia. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. De pé, cantemos. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Agora sentados, escutemos a palavra de Deus. Nem sempre percebemos a presença de Jesus, mas Ele está sempre ao nosso lado. O importante é reconhecer que aquele que tem poder sobre a natureza também pode chegar aos corações. Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: Até aqui chegarás e não além, aqui cessa a arrogância de tuas ondas? Palavra do Senhor. Graças a Deus.
sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sulcam o alto mar com seus navios para ir comerciar nas grandes águas testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Os céus subiam e desciam aos abismos. Seus corações desfaleciam de pavor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que, logo, todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E, se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé com alegria, aclamemos o Santo Evangelho, cantemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre,
estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Fiquem sentados. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Amados irmãos e irmãs, hoje esse evangelho começa com a seguinte frase: que naquele tempo, ao anoitecer, em algumas traduções, ao entardecer. Isso é, o evangelho cria o ambiente daquilo que vai ainda acontecer com Jesus e os discípulos, de que a noite está chegando. E interessante perceber que sempre quando aparece no evangelho dizendo, indicando que está anoitecendo, significa que algo vai acontecer, algo importante. Vai acontecer alguma dificuldade, alguma complicação, e que é necessário passar por essas trevas para se alcançar a uma graça maior. Sempre essa a lógica do evangelho. Também me lembro daquele evangelho no anoitecer do primeiro dia da semana, né? Ou melhor, no amanhecer já do primeiro dia da semana, mas foi justamente saindo da noite para a luz da ressurreição. É sempre essa lógica do evangelho. Nós entramos na noite, mas com Jesus sairemos das trevas para a luz da ressurreição. Então esse evangelho já cria o ambiente. Algo vai acontecer. Na cultura antiga, na cultura da antiguidade, a noite é na verdade aquele tempo do inimigo de Deus, onde muitas coisas também podem acontecer. Era a mentalidade da antiguidade. E realmente o evangelista já cria esse ambiente de tensão e diz que a barca estava lá no mar da Galileia e veio de uma hora para outra uma grande tempestade. Amados irmãos, também nós estamos ainda numa grande tempestade que começou já há 1 ano atrás. Estamos, todas as famílias, toda a sociedade, todo mundo também foi tocada por essa tempestade, dessa pandemia, que todos nós de alguma maneira fomos sacudidos. E também disse o Papa Francisco, comentando esse evangelho de hoje, que a dificuldade, a tempestade nos obriga a encarar, a tomar consciência que todos nós estamos na mesma situação, todos nós estamos na mesma barca. A pandemia nos lembra, o vírus nos lembra que não há classe, não há credo, não há nacionalidade. Todo ser humano pode ser tocado pela doença. A doença, a dor e o sofrimento nos lembra que estamos na mesma barca, na mesma situação. Estamos na mesma realidade. Somos participantes de uma humanidade que é frágil. Estamos também, todos estão desorientados. E quando chega a tempestade, o que os discípulos fizeram? Primeiramente, os discípulos começaram a se encorajar um ao outro. Todos juntos pegaram e remaram numa única direção. Afinal, eles queriam se salvar. Também nós, nesse tempo de tempestade, nesse tempo de dificuldades, o que nós devemos fazer? Nos unir. Uma barca onde cada um toma uma direção, essa barca vai afundar. Mas os discípulos, cada um se motivou, cada um encorajou ao outro. Vamos nos salvar, vamos vencer, e tomaram um rumo. Mas só que tem um porém, que é esse porém que nos chama a atenção. Lembre-se que a maior parte dos apóstolos, eles eram pescadores. Eles eram conhecedores daquele ambiente. Mas quando eles perceberam que não estava dando mais para suportar, porque a água já estava entrando, a barca já estava naufragando, aí quando eles perceberam que não estavam dando conta do recado, o que eles fizeram? Como disse o Salmo de hoje, clamaram ao Senhor, gritaram a Deus. E diz que o Senhor estava dormindo, calmo, tranquilo.
Dormir na Bíblia significa descanso em Deus. Repousar em Deus é aquele que está seguro em Deus. Jesus estava tranquilo, porque Jesus está sempre na mão do Pai. Me lembra também São José, né? Que dormia tranquilo em meio a tantas dificuldades e Deus lhe falava em sonho. O dormir na Bíblia significa tranquilidade, repouso em Deus. Jesus, ele sabe muito bem que ele está com o Pai e que nada de mal vai acontecer, mas os discípulos estavam angustiados, gritaram, aguardaram Jesus: Senhor, não te importas conosco? Vamos perecer? Jesus fala: cala-te, silencia-te. E veio uma grande bonança, uma grande calmaria. É claro que é fácil entrarmos nós nesse evangelho. É fácil nós entrarmos nesse evangelho. O que é difícil de entender nesse evangelho? Por que é necessário os discípulos passarem pela tempestade? Isso que é o difícil. Isso que é o complicado. Por que é necessário que nós, discípulos, passemos por problemas, por dificuldades, por tempestades? Por que aqueles discípulos tiveram que passar por aquela situação? E aí nós podemos comentar duas hipóteses. A primeira hipótese: a tempestade é necessária, porque na tempestade é que Deus descobre quem é quem. É na tempestade que Deus descobre quem tem fé e quem não tem fé. É na tempestade que se revela quem nós somos, que se revela quais são as nossas preocupações, quais são os nossos projetos, aonde que estão as nossas seguranças. E Deus vai revelando tudo isso na dor e no sofrimento. Muitas vezes é na tempestade que Deus também vai revelando no teu coração que você depositava confiança em projetos vãos. E aí na tempestade você percebe que o caminho não era por ali. A tempestade também é importante passarmos pela tempestade, porque a tempestade, ela tira a nossa máscara, desculpe falar isso, mas ela tira a falsa imagem que eu criei de mim mesmo. Às vezes nós criamos uma imagem de que eu sou forte, de que eu sou capaz, mas quando chega a dor, aí Deus te mostra a tua verdade. Você não é aquilo que você pensa ser. Por isso serve a tempestade, para mostrar a nossa verdade, para que nós possamos olhar quem nós somos realmente, para que as nossas maquiagens possam cair e sem medo olharmos o que somos e com humildade aceitar o que eu sou. E esse ser que eu sou, tão humilde, tão pequeno, tão frágil, entregá-lo a Deus. Porque aquele que é autossuficiente não vai até Deus, somente os humildes. Somente aquele que se reconhece como frágil, como pecador, esse busca Deus. Por isso que Deus quer que passemos por tempestades. Deus não poupa seus discípulos da tempestade. Ele poderia? Poderia. Mas a tempestade tem um fim. Tem uma finalidade. E um outro fim também é fazer com que a fé dos discípulos aumente. Jesus disse: por acaso não tendes fé? O que é ter fé? Fé é confiar em Jesus. Fé é irmos até Ele. Até aquele momento os discípulos não tinham ido até Jesus. Confiaram em si mesmos, confiaram em suas próprias forças. Mas fé é eu ir até Jesus e confiar-me nele. Fé é reconhecer que sozinho eu me perco. Fé é reconhecer que eu sozinho não me salvo. Fé é reconhecer que é Ele que me salva. Vamos repetir essa frase? Fé é reconhecer que é Jesus quem me salva. Fé é reconhecer que é Jesus quem me salva. Não sou eu que me salvo pelas minhas próprias forças. É Ele que vai me salvar de qualquer tipo de situação que eu me encontre, de qualquer angústia, de qualquer ansiedade. Não tire Jesus dos seus problemas. Sim, procure um médico, procure um psicólogo, procure os amigos, procure, mas não deixe Jesus fora dos seus problemas. Não deixe Jesus fora dos seus problemas, porque Jesus, ele é o principal médico dos médicos. E é na dor, no sofrimento, que somos muitas vezes obrigados a dobrar os joelhos e pedir: Senhor Jesus, não te importa que pereçamos? E aí é que vem o resultado. Aí é que vem a calma, a paz e a tranquilidade. Quando resolvermos buscar a Deus, aí vem a paz. Não deixemos Jesus como sendo a última alternativa. Que comecemos qualquer problema que eu tenha que resolver, que eu comece com Ele: Senhor Jesus, eu tenho esse problema para resolver. Jesus não vai ficar melindrado em receber essa prece tua. Jesus não vai ficar entristecido, não. Pelo contrário, Jesus vai gostar disso.
Jesus, ele quer ser incomodado por nós na oração. Ele gosta que ele seja incomodado. Então a tempestade nos obriga a entrarmos em oração, nos obriga a termos mais fé ainda, nos obriga a reconhecer que é Ele quem me salva. Nessa missa de hoje, nós pedimos essa atitude nossa, de que convidemos a Jesus. Senhor Jesus, suba no meu barco, no barco que é a minha vida, no barco que é a minha história, no barco que é a minha família, e vença os meus medos. Somente Jesus, tendo controle da minha barca, é Ele quem vai salvar a minha vida. Não serei eu sozinho. Paremos de sermos autossuficientes. Paremos de acreditar que eu sozinho, com os meus esforços, me salvarei. Não. Fé é acreditar que Ele é quem me salva. Isso é ter fé. E Jesus também te pergunta: será que você não tem fé? Será que você não acredita que sou eu que te salvo, que te livro, te curo, te liberto? Peça a Ele. Vamos até Ele com confiança. E quando Jesus está na barca da nossa vida, não há morte, não há naufrágio. A barca, ela não afunda. Quando Jesus está na barca de nossa vida, a nossa barca nunca afundará. A morte não nos vencerá, nunca. Porque a vida vence a morte naqueles que se confiam a Deus. Então, amados, deixemos que Ele tome controle de nossa embarcação. E lembre-se também, para terminar a homilia, de que o leme, né? Interessante essa simbologia. O leme, ele tem o sinal da cruz, né? Todo leme tem o sinal da cruz. Então, o que é realmente tomar a direção da minha vida? Tomar a direção da minha barca, da minha vida, é eu abraçar o leme, é eu abraçar a minha cruz. O que é abraçar a cruz? É eu aceitar a atual situação que estou passando. É eu não rejeitar, não me revoltar, mas diante do problema que estou passando, eu aceito Jesus. E eu sei que o Senhor irá transformar tudo isso em bonança, em calmaria. Para que o Senhor possa transformar, é necessário que você primeiramente aceite. Aceitar a cruz do seu tempo. Aceitar os problemas que você está passando. Se você não aceita, é pior ainda, porque o problema virá de qualquer maneira. E o problema, quando ele vem, e se você não aceita o problema, ele te esmaga, você se revolta. A melhor forma é aceitar e reconhecer que Jesus está na barca e Ele irá transformar essa tempestade em calmaria. Mas sozinhos, a dor nos consome. Sozinhos, a dor nos esmaga. Vamos abraçar a cruz e reconhecer que Jesus irá nos ajudar em todo o processo. Terminando essa homilia, eu me lembro de uma historinha que talvez alguns de vocês já tenham escutado. Conta-se que num trem em alta velocidade tinha-se uma criança lá brincando. E todo mundo no trem estava com medo, com pavor. Nossa, esse trem está muito acelerado. Esse trem vai sair dos trilhos. E aquela criança calma, tranquila, brincando. Aí chegou um rapaz e disse: criança, você não está com medo? Todo mundo está com medo aqui no trem? Você está com medo desse trem ter algum acidente, etc., porque está muito veloz, está muito acelerado? E a criança respondeu: não estou com medo, meu pai é o maquinista. Meu pai é o maquinista. E essa palavra também nos serve de consolo. Jesus está no comando de nossa barca. Não tenhas medo. Que deixemos também mais uma vez, que permitamos: Senhor Jesus, toma conta da minha barca, toma conta, Senhor, da minha família. E quando Ele está no controle, tudo dará certo. Virão as tempestades, isso é certo, mas passaremos por elas e venceremos. Assim seja. Amém. De pé, professemos aquilo que nós acreditamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mesmo na tempestade, mesmo que seja gentil, te louvo em verdade.
te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Irmãos e irmãs, algumas vezes temos a impressão de que o Senhor está dormindo e não ouve mais o nosso clamor. Peçamos a graça da perseverança, a fim de testemunharmos seu amor em todas as circunstâncias da vida. A resposta será: Senhor, ouvi-nos, Senhor, atendei-nos. Todos: Senhor, ouvi-nos, Senhor, atendei-nos. Pela Igreja, barca de Cristo, que caminha nas águas do mundo, para que, em meio às turbulências, possa ser cada vez mais presença viva do ressuscitado, rezemos. Senhor, ouvi-nos, Senhor, atendei-nos. Pela nossa comunidade, para que, confiando sempre no Senhor, que conduz a barca de nossas vidas, nunca desanime nem se assuste diante das tempestades do dia a dia, rezemos. Senhor, ouvi-nos, Senhor, atendei-nos. Pelas pessoas que se debatem na dúvida ou vivem uma crise de fé, para que, na oração e na prática do amor fraterno, encontrem o Deus a quem procuram, rezemos. Senhor, ouvi-nos, Senhor, atendei-nos. Por todos nós, cristãos, para que, mediante nosso exemplo, possamos ser para os irmãos debilitados um sinal de que Deus está sempre próximo, em especial daqueles que sofrem, rezemos. Senhor, ouvi-nos, Senhor, atendei-nos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as preces que vossa Igreja vos apresenta, desejosa de, por vossa força, enfrentar as adversidades do mundo e permanecer fiel por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu navegarei no oceano do Espírito e aí adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, Espírito Santo, Espírito, fogo santo, Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. vamos navegar juntos nas águas do Espírito Santo, sentados, nos entregando a Cristo, deixando que Ele conduza a barca, a nossa vida. Cantemos nosso canto ofertório. Vem o Senhor oferecer como esse vinho e esse pão, tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Vejo agora em teu altar esta oferta de amor.
sagrado. Também em minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, esse sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós reconhecemos ser digno da vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais, com a vossa divindade, e servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem nosso Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Jesus, Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque,
nos tornar dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, também nosso Bispo Orani, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Por Francisco Alexandre Ferreira de Moura Costa, falecido hoje. Terceiro dia de Marinete Oliveira. Por Carlos Alberto Porto Cabral. Sétimo dia de Maria Irene Pereira Soares. Também sétimo dia de Edno Faria da Silva. Oitavo dia de Maria Luísa Lenze. 4 meses de Hélio Carvalho dos Santos. Por Antônio Caridade Ribeiro. Davi Pereira Ribeiro. Maria Esté Oliveira dos Santos. Maria José Soeiro. Assunção Soeiro. Júlio Plácido. Mariano Pereira. Aurora Maria do Vale. Mário Marques. Sueli Souza Santos. Cândido Santos, Maria da Conceição Batista Gonçalves, Maria Rosa Batista, Ramiro Coimbra Gonçalves, Luísa Castro, Conceição Pereira, Guilhermina Guerra, por todos os membros falecidos da nossa comunidade, pelas almas de purgatório, por todos os falecidos pela pandemia, de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Interessante que na minha frente tem uma cruz. Esse é o leme da igreja. É daqui que a gente dirige toda a igreja, da cruz do Senhor. Existe uma cruz voltada para o sacerdote, também existe uma cruz voltada para vocês, porque a nossa resposta está na cruz. A resposta não está fora da cruz. A resposta da nossa vida é aceitar aquilo que nos acontece. Nós na vida temos 3 soluções possíveis. A primeira solução é impossível, que a vida não tenha problemas. Essa é a terceira solução. Esqueça isso. Mas temos então 2 caminhos. Um caminho é o seguinte: ou eu aceito a cruz da minha vida, e com Jesus Ele vai transformar essa situação em bonança no tempo dele, ou eu tenho fé e creio que Jesus estará comigo me ajudando nesse processo, mas eu tenho que aceitar a situação primeiramente, e aceito pela fé que Ele estará comigo na barca. Ou eu tenho outra opção: eu terei problemas, mas sem a ajuda dele, porque eu não permito que Ele me ajude. Porque eu não permito que Ele me ajude. Ele quer te ajudar, mas para que Ele te ajude é necessário: Senhor, ajuda-me. Senhor, vem em meu socorro. Fazer que nem os apóstolos fizeram. Então peça hoje a Deus socorro. Levante seus olhos para o céu, levante seus olhos para Deus e peça: Senhor, Senhor, vem em meu auxílio, porque estamos perecendo, minha família está perecendo. E Deus não deixa desiludido todos aqueles que a Ele procuram. Quem bate, vos será aberto. Quem pede, recebe. Quem procura, encontra. Rezemos com muita confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseis aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Podemos ficar sentados, sempre nos lembrando de nossas orientações da Santa Comunhão nesse tempo de pandemia. Quem está preparado para participar do banquete eucarístico ficará de pé. O ministro vai se apresentar até você, ele vai apresentar o corpo do Senhor, ele vai dizer o corpo de Cristo, você responde com um amém. Você vai tirar a máscara pelo fio da máscara. Cuidado com os óculos, também cuidado com os brincos. A comunhão é nas mãos. E recebendo Jesus Cristo nas tuas mãos, você logo comunga. E também tomar cuidado com qualquer fragmento que fique nas tuas mãos. Tudo e qualquer fragmento é Jesus e deve ser também comungado. Acabou de comungar, você volta a colocar a máscara pelo fio da máscara, voltará a ficar sentado, fará a sua ação de graças a Cristo Jesus, também cantará conosco o canto de comunhão. Fica também como meditação para a sua ação de graças. Depois reza em casa o Salmo 120 e algumas Bíblias é o Salmo 121. O Salmo 120 ele reza o seguinte: não dorme aquele que te guarda, não dorme aquele que vigia, que é o santo guarda de Israel. O Senhor não dorme. Ele ali com certeza ele colocou os apóstolos na prova. Ele queria provar os apóstolos. Aquela prova era necessária e nós já sabemos. Mar calmo não faz bom marinheiro. Precisamos também passar por dificuldades para sermos fortalecidos na fé. Cantemos nosso canto da comunhão. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. Então falarei, imitando tua voz. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti. Vou andar, vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar
ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou. Viemos semear, restaurar coração, fonte de vida do altar a brotar, a nos alimentar, celebrar meu viver, para no mundo ser mais. Celebrar meu viver, pra no mundo ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz. Comungar teu viver neste vinho, neste pão. Quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, cantar o ódio, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o Mestre ensinou. Viemos semear, restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. As ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Que tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai parar, só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Que tendes medo, que tendes medo, porque tendes medo, que tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti,
respirar, a tempestade vai acalmar. Que tendes medo, que tendes medo, porque tendes medo. Que tendes medo, que tendes medo, tendes medo. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, escutemos a mensagem da vivência. Em Cristo somos novas criaturas, ensinou São Paulo. Alegres pela presença do Senhor em nosso meio, continuemos a celebrar esta certeza com os nossos irmãos e todas as pessoas. Avisos da nossa comunidade. Com a Alessandra. Nossa campanha Solidariedade que Cura, deste inverno, está recolhendo, além de alimentos, gorros para serem distribuídos aos irmãos de rua. Na próxima quarta, contamos com a sua presença em nossa missa de restauração às 20 horas. E no próximo domingo, dia 27, nós teremos o Terço das Graças às 16h30 aqui na capela, com a presença dos fiéis que quiserem se juntar a nós, seguido da missa dos casais e adoração ao Santíssimo pelas famílias. São esses nossos avisos, que alegria, são poucos, graças a Deus. Gostamos de poucos avisos, mas os avisos são sempre importantes para organizar a nossa comunidade. Também não posso me esquecer, hoje também essa missa foi oferecida em ação de graças pelo aniversário da Keisa, da Pastoral da Acolhida. A ela, nosso parabéns, salva de palmas para ela. Chega até ela, nosso parabéns, nossa salva de palmas. Felicidade, muitas bênçãos de Deus também. E hoje também um outro motivo de gratidão a Deus, ação de graças, pela recuperação do Pedro. Pedro voltou para casa, fiquei sabendo hoje no início da missa. Glória a Deus por isso, uma salva de palmas novamente. Que bom, né? Só boas notícias. 46 anos de Dona Isabel e Luciano, ministro da Eucaristia. Isabel e Luciano, 46 anos de casamento, uma salva de palmas também para eles. Parabéns. Felicidades. Vamos ficar de pé? E não também se esquecendo de rezarmos pelo Padre Daniel, que será o novo pároco, o novo capelão. Ele vai ficar à frente dessa barca em nome de Cristo. E todo bom marinheiro também passará por boas tempestades. Temos que passar por elas, é necessário. Não tenhamos medo. Lembre-se, Jesus nunca nos abandona. Jesus sempre está do nosso lado. Basta que peçamos ajuda, Ele logo estende a mão, logo Ele fará o milagre. Mas parte de nós é a iniciativa. Senhor, salve-me, dobre os joelhos, ore, e a graça virá no tempo necessário. No tempo que Deus estiver providenciando a graça, porque é aquilo, temos também que ter paciência. É no tempo de Deus que a graça vai acontecer. Mas a graça só acontece pela força de nossa oração. Reze, ore. A nossa resposta está na cruz de Cristo. E atrás da cruz existe uma graça maior que está escondida. Busque a cruz e alcançará também a graça que Deus tem reservada para cada um de nós. Recebamos também agora a bênção final. E até quarta-feira, às 8 horas da noite, a nossa missa da restauração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amados Senhor, todos uma boa noite, uma boa semana pela frente. E de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Fizemos essa salve rainha, oferecendo-a pelo nosso amigo capelão Padre Daniel, que será o novo pároco. Salve a rainha, mãe misericórdia. Filha da sua esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a coisa desligada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa.
rogai por nós. Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. cantemos. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, viva na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. A cruz sagrada